Sua opinião sobre isso que falarei agora. A proposta do Brasil de tributar os super ricos ganhou um impulso com o ministro das Finanças e da França e a chefe do Fundo Monetário Internacional apoiando um esforço coordenado para gerar novas receitas e construir um futuro comum melhor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que os países do G20 precisam aumentar as receitas e ter meios para conduzir a transição ecológica. A gente tem um trecho, a gente vai acompanhar agora. Na ponta da despesa, que é o combate à miséria, o combate à pobreza, o combate à mudança climática, e não há funding para enfrentar esses desafios agora. Então nós estamos casando duas agendas complementares e justas que podem sinalizar para o mundo uma perspectiva de mais esperança, né? Uma perspectiva de mais bem-estar. Você entendeu? Já que estamos falando em pessoas com altos salários, nós temos agora um movimento global que envolve a ideia de taxar os super ricos, de cobrar mais imposto de quem tem mais dinheiro. Aquela ideia de aumentar o imposto da herança para quem tem mais dinheiro. E agora essa que era uma ideia aqui do nosso governo, agora encontra outros apoiadores a nível mundial. Eu quero saber a sua opinião, Palumbo. Bom, só voltando aquele assunto rapidamente, lá na Bahia teve escola municipal 0,46 centavos. 46 centavos foi o que eles receberam de aumento. Agora, você taxar porque a pessoa é rica, eu sou contra impostos. E você sempre contra impostos. O brasileiro já paga impostos demais. Quem vai se dar mal com essas novas regras, Pepe, é você, que é o único milionário aqui dessa sala aí. Eu sou milionário de paciência, Paulo, para ter que aguentar toda manhã aqui no Você me ama, velho. Se você não estiver no programa, você fica triste. Vai lá, Pepe, já dá a sua opinião aí. Tá certo, tá certo. O mundo tem que discutir, né, a taxação de super ricos, né? O Brasil tem que discutir a taxação de super ricos. Primeiro, porque é um mandamento constitucional, está na nossa Constituição Federal. Está na nossa Constituição Federal, nós temos que fazer cumprir, né? Segundo, que não tem nenhum sentido você ter bilionários no Brasil. Claro que eu não estou aqui criminalizando a riqueza e as pessoas empreendedoras que conseguem ganhar dinheiro. O que eu estou criminalizando é a desigualdade social que está nesse Brasil todo aí. É a falta de desenvolvimento econômico que está no nosso Brasil, né? Então nós temos realmente que taxar os super ricos de modo, né, a compartilhar melhor a riqueza. E tem algumas pessoas que falam, quando discutem essa questão, que eles partem da premissa que quando você taxa os super ricos, a tendência é os super ricos mudar de país. Não é verdade, não é verdade. Para você ter uma ideia, no Brasil, o IOF, que é o Imposto de Operação Financeira, quando você transfere reais do Brasil para os Estados Unidos, é de torno de 5%. Se você aumentar essa alíquota de 6%, 7% e fazer o imposto de super ricos menor do que o cara gastaria se mandar o dinheiro para fora, o cara vai ser obrigado a deixar o dinheiro no Brasil. Está aí a ideia para o Haddad, está aí a ideia para o nosso ministro da Fazenda. Além de tudo, né, se o mundo todo instituir a taxação dos super ricos, se for uma questão realmente global de lutar contra a desigualdade social no mundo todo, se todos os países instituírem a taxação de super ricos, não tem para onde esses bilionários partirem, né? A diferença, Mano Ferreira, é que lá fora, quando há uma super cobrança, uma super taxação dos ricos, o negócio se converte em serviço público. E aí você não precisa gastar além do seu imposto com plano de saúde. Aí você não precisa gastar além do seu imposto com meios de segurança, câmera, cerca elétrica. Você não precisa gastar além do seu imposto com tudo que o governo deveria te dar em troca, mas não te dá por ineficiência. Tem uma diferença básica aí, né? Exato, é uma hipocrisia muito grande. Por quê? Porque o Estado, que deveria, em tese, ser uma fonte de geração de oportunidade para quem não tem oportunidade poder se desenvolver, na verdade, no Brasil, é uma máquina de ampliação de desigualdade. Como, por exemplo, com super salário, pagando 70 mil para juiz, tirando de quem às vezes não recebe nem o salário mínimo, do trabalhador que paga imposto e está na informalidade, convivendo com esgoto não tratado. Essa é a grande desigualdade real no Brasil. O Estado brasileiro tira do mais pobre e dá para o mais rico. Então, antes de falar em aumento de arrecadação, e parece que é uma sanha, parece que todo o esforço é só
para arrecadar mais dinheiro do trabalhador, é para tirar dinheiro do setor privado e levar para o Estado. E a gente não discute em nenhum momento o corte de despesa, o corte de gasto, o fim de projetos ineficientes no Estado brasileiro, que fica se perpetuando. Então, não dá para ficar só falando sobre aumentar a arrecadação e o Estado não se contém nunca. São 10 horas e 24 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio, já já a gente volta. Por aqui, Telhada, sabe o que eu fico imaginando com essas ideias de taxar os super ricos? Isso tem muito a ver com o imposto da herança, né? A gente já tem, inclusive, uma novidade na reforma tributária, a gente pode ter um escalonamento da cobrança, ou seja, quem tem mais dinheiro, né, para ser dado de herança, mais imposto. Quem tem menos, cobra menos. Já tem um projeto, inclusive, aqui em São Paulo, lá na Lesp, que o imposto da herança pode chegar até 8%. Aí imagine você, meu amigo, que não tinha nada na vida, construiu do zero, à custa de muito trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, às vezes com renúncia do convívio familiar, às vezes começando algo, quebrando, recomeçando, ou seja, um esforço gigantesco para construir algo na vida, para deixar para sua família, e aí a hora que você morre, o que acontece? Vem lá o Estado e ó, pá, 8%, Mano Ferreira. É quase o dízimo. É quase o dízimo, Telhada. Como é que você vê? Sabe o que parece isso? Parece um desestímulo, um desincentivo para alguém produzir algo no Brasil. Parece que o Estado está falando, não precisa você construir nada, porque quanto mais você construir, mais a gente pega de imposto do super rico. Por que não? Construir mais para achar 8%. Esse é o efeito prático que causa o afastamento e as pessoas, sim, indo buscar outros países, investidores. A sanha arrecadatória do governo Lula continua. É justamente isso, querer aumentar a arrecadação e o gasto descontrolado, o gasto irresponsável, o déficit batendo a porta mais uma vez, é o que a gente enxerga, entendeu? Falar de imposto, de novos impostos, de mais arrecadação é um absurdo nos dias de hoje. A gente não pode aceitar como normal. E ainda utilizando o meio ambiente, utilizando essa máscara, né, de aplicação na Amazônia, de investimento na proteção da fauna, da flora, essa roupagem que o brasileiro já cansou de ver e ninguém mais cai nessa ladainha. Fala, Pepe, o que você não está gostando? Não, uma das coisas que me incomoda muito, esse argumento que o Mano usa, que o Telhado está usando também, da questão de redução de gastos, né? Para você ter uma ideia, a França investe 4% do PIB dela, 4% do PIB dela em educação. O Brasil investe 1% do PIB dele em educação. Ou seja, se a gente quer ter a educação da França, nós temos que aumentar o gasto. Não diminuir. Meu Deus. Não diminuir. Então vem essa balela. A França gasta 4% do PIB dela. A Inglaterra gasta 4% do PIB dela. Né? O Brasil gasta 6%. Na saúde. O Brasil gasta 2% do PIB em saúde. Aí fala, nossa, o serviço da saúde... Tá aí, é só você ver. O serviço da saúde no Brasil tá ruim. Tá ruim porque tem pouco dinheiro. Falar de número... Sabe que falar de número com o Mano Ferreira é um risco, porque o Mano sabe todos os números. 37%. Turma, segura aí, Pepe. Está considerando salário. Segura aí. Você sabe que falar de número... Não deve estar considerando salário, que é a principal. Corta o microfone dos dois aí. Você sabe que falar de número com o Mano é um risco gigantesco, porque ele sabe todos os números de qualquer pesquisa do mundo todo. O Mano está mais por dentro do que água de coco. Fala, Mano Ferreira. Tem que olhar a fonte. A fonte é 1,3%. Tem que olhar Esse é o Tribunal de Contas da União. Tem que olhar direito. A União gastou 1,3% do PIB em educação. Veja só. A França gasta 5%. Tem que olhar direito isso aí. Eu vou busca a fonte. Vou procurar. É Mas olha, o ponto é o seguinte: geralmente, muitas vezes você retira esses relatórios, às vezes retiram da conta o que estão gastando com o salário do profissional, o que estão gastando com folha de pagamento. E geralmente, num serviço, a folha de pagamento é o principal item, né? Porque justamente o salário do professor, o salário dos funcionários, é aquilo que mais gasta na educação. Então a gente não pode fazer essa análise sem considerar os gastos com folha. Isso é essencial. Mas o ponto é, a qualidade do gasto público no Brasil é muito ruim. O gasto que deveria ser feito para gerar oportunidade para quem não tem oportunidade e precisa de oportunidade para se dar bem na vida, na verdade, é feito para multiplicar a desigualdade, é feito para, por exemplo, dar subsídio para a indústria automotiva no Brasil. Isso é um escândalo.
É tirar dinheiro do trabalhador para dar dinheiro para as grandes companhias. Nós estamos de volta para você que estava no intervalo da rádio. Por aqui, o Palumbo, eu quero a sua opinião. Precisa gastar mais ou precisa gastar melhor? Delegado Palumbo. Precisa gastar melhor, precisa economizar. Eu concordo mais uma vez com o que o Mano falou. O Felipe, eu não sei que mundo que ele vive, que ele quer ficar gastando. Alguém vai pagar essa conta. E sempre é no bolso do menos favorecido. Sempre é no bolso do pobre. Será que você não consegue enxergar isso? Que se você ganha 10 numa casa, você não pode gastar 12. Se você ganha 10, você não pode gastar 15. E é exatamente isso que a gente tem visto nesse governo nesses últimos 2 anos. Um absurdo isso, nós temos que economizar sim. Nós não tínhamos necessidade de ter 38 ministérios, passar de 23 para 38, não tinha necessidade disso. O dinheiro público tem que ter austeridade para usar ele. Você não pode usar de qualquer jeito. Não é dinheiro do político isso. E você falar que a saúde está ruim porque tem pouco dinheiro, eu vou falar para você, tem pouco dinheiro e tem muita corrupção, mas muita corrupção mesmo. E também tem corrupção de deputados, de senadores, de vereadores, nessas emendas que eles pedem, alguns deles, já caiu de escândalo alguns aí, 10%, 15%. Esse dinheiro maldito que entra na bolsa, no bolso desses políticos é o que faz esses hospitais aí ter filho no corredor, gente sem remédio, gente sem atendimento, sem médico, sem enfermeiro. Para pagar a corrupção, tem que tirar de algum lugar. Geralmente eles tiram o quê? Remédio, médico e enfermeiro. E aí ferra toda a saúde pública. E aí, Telhada, tem um detalhe, a gente acabou de dar aqui que vão ser gastos cerca de 42 bilhões de reais para aumento de salário. Quanto de esgoto não poderia ser construído com 42 bilhões de reais? Quanto de melhoria em educação não poderia ser feito com 42 bilhões, não é milhões não, hein? 42 bilhões de reais. A gente começa é uma questão de saber usar melhor o dinheiro, né? De aplicar onde mais precisa. Talvez a gente não precisasse estar taxando os chamados super ricos. Começa a perder referência, né? 42 bi. Olha o tamanho de um aumento salarial, né, que está sendo discutido e trazendo imposto. Enquanto, como disse muito bem o Palumbo, eu iria colocar isso, o combate à corrupção é totalmente esquecido. Totalmente esquecido, não tem investimento nessa questão. A gente deixa vazar dinheiro por diversas fontes, a torneira aberta, volta-se a investir em coisas sem pé nem cabeça no Brasil. Então, tá tudo muito errado, tem que ser revista essa questão. Um minutinho para cada para fechar, Pepe e Mano. 1 minuto para cada é o desafio, Felipe Monteiro. Então, o Mano primeiro para eu rebater ele. Já pesquisaram, né? Vamos lá. O Estado brasileiro gasta muito e gasta muito mal. A gente precisa urgentemente parar de ficar discutindo aumento de arrecadação e discutir a sério a avaliação de eficiência do gasto. Fazer com que cada centavo que é tirado do bolso do trabalhador renda, de fato, serviço eficiente na ponta. Quando, na verdade, hoje, o que a gente tem é distribuição de renda tirando do pobre para dar para o mais rico em forma de privilégio e subsídio. Então, a gente tem que colocar essa questão com prioridade, lembrando que o dinheiro não nasce em árvore e cada centavo a mais gasto pelo Estado é um centavo retirado do bolso do trabalhador que paga a conta. Muito bem, meus amigos. Fala lá, Felipe Monteiro. Não, assim, eu concordo com o que o Mano colocou aqui, em relação que temos que pensar em redução de gastos, sim, mas, no meu modo de ver, o problema não está na redução de gastos necessários com educação e saúde. Quando você compara o Brasil com a média dos países da OCDE, você vê que o Brasil gasta menos em educação do que os países da OCDE, gasta menos em saúde do que os países da OCDE, gasta menos em segurança do que os países da OCDE. Então, o problema do Brasil também é a falta de investimento necessário. Nós temos que realmente pensar, concordo com você, Mano, em qualificar os gastos do Brasil. Mas o problema do Brasil não é somente a corrupção, como quer valer o Palumbo e o Telhada, não é somente a gestão do dinheiro, é também uma questão arrecadatória. Nós temos que ter mais dinheiro para gastar mais em áreas-chave no Brasil. Muito bem. O Mano Ferreira termina com uma risadinha. Hoje é o dia da indignação de Mano Ferreira, meu amigo. Você vai sair daqui com a pressão alta hoje, Mano Ferreira. É um incentivo. Quando você, para você
fazer com que o gasto seja mais eficiente, você o PP vai tem querer que réplica. limitar, porque senão você... Limitar o quê, mano? É claro! Tá Por que bom. que o Brasil tem Tá a bom. qualidade da educação da Europa? Tá bom. 80% da desigualdade de resultado na educação não vem de diferença de gasto, vem de diferença de gestão. Vem Meus na amigos. mentira. Você conversa Meus amigos. balela, mano. Tudo do Meus amigos, vamos comigo aqui. Tá comigo, tá bom?